Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida e hoje o assunto: doenças gastrointestinais. É comum a gente lembrar de gastrite, azia, refluxo, prisão de ventre, essas coisas mais corriqueiras, podendo chegar até problemas seríssimos como doença de Crohn. Para falar deste assunto sério, eu vou receber o cirurgião geral, Dr. Jaime César, para nos dar todas as explicações, entender o que a gente pode comer, o que a gente deve evitar. Ele já está aqui. Jaime, obrigada pela presença. Um assunto tão sério que a gente relaciona até o emocional, mas isso a gente vai caminhar depois, nesse momento que a gente está passando, né? É comum, todo mundo já teve uma dor no estômago, uma gastrite, uma azia, um refluxo. Quando que a gente deve se preocupar? Primeiramente, eu queria agradecer o convite e participar do teu programa. Estou muito feliz. Realmente, as doenças do aparelho digestivo, elas são bem comuns. Quase todo mundo já sentiu algum sintoma relacionado ao aparelho digestivo. E as preocupações, elas vão vir no momento em que a pessoa tem algum sintoma de alarme, né? Muitas vezes o sintoma de alarme é uma necessidade de tomar continuamente um medicamento, como ficar tomando omeprazol de forma contínua, porque está com uma queimação no estômago. Um histórico familiar positivo de algum problema já no aparelho digestivo, pai, mãe, irmãos. Sangramento, né? Sangramento nas fezes, dificuldade de engolir, né? A comida tranca. Isso são sintomas de alarme, são sintomas que a gente sempre tem que investigar de forma mais rápida. Mas esses sintomas, eles não aparecem assim, de um dia para a noite, né? Eu já estou sentindo alguma coisa. Pode aparecer? Pode aparecer. Pode aparecer. O pior de tudo é que as doenças do aparelho digestivo, muitas delas são doenças silenciosas, né? Os cânceres do aparelho digestivo, muitas vezes eles dão poucos sintomas, ou sintomas que a gente está geralmente acostumado a sentir, como uma dor de barriga, uma dificuldade de ir no banheiro, né? Ou uma diarreia, ou uma prisão de ventre, né? Um intestino preso. E são sintomas que muitas vezes não são sintomas simples. São sintomas que aparentemente a gente tem bastante, mas às vezes podem estar pronunciando uma doença mais grave. E aí, apareceu o sintoma, correr para o médico. Apareceu o sintoma, tem que procurar o especialista, tem que procurar o seu médico de confiança para que ele faça uma investigação, para que ele faça algumas perguntas que são importantes para que você consiga ter um diagnóstico e também indicar muitas vezes um exame ou um tratamento. Perfeito. E aí tem alguma coisa que pode causar todos esses problemas corriqueiros? A gente pode chamar de corriqueiro, porque azia, refluxo... A doença do refluxo, ela é bem comum, bem prevalente, né? Ela está associada hoje com a alimentação, com certeza, né? Os alimentos muito condimentados, muito temperados, industrializados, os hábitos de vida que a gente leva hoje, né? Essa questão do sobrepeso, né? A questão de tu comer e deitar, a questão de tu tomar muito café preto, muito refrigerante, muita bebida com gás, tudo isso favorece a que o ácido que está no teu estômago, ele retorne para o teu esôfago e cause essa queimação, que a gente chama isso de pirose, azia, que é a queimação que a pessoa sente aqui. Muitas vezes, esses pacientes com doença do refluxo, com esse ácido que volta do estômago para o esôfago, eles são portadores de uma hérnia, que a gente chama de hérnia de hiato, que é um alargamento na boca do estômago, na transição do esôfago para o estômago, e esse alargamento favorece que esse ácido retorne, cause esse refluxo e queime a mucosa esofágica. E se ficar queimando, há risco grande depois desse paciente desenvolver até uma ulceração no esôfago e até uma doença mais grave, como um câncer de esôfago. Tá, e aí, falando da alimentação, desse hábito, além... Para não precisar tomar remédio, existe alguma coisa que a gente possa tomar e que resolva? Tipo chá, enzimas digestivas que as nutricionistas adoram?
Assim, as enzimas digestivas, os probióticos, né, os medicamentos que são utilizados para a doença do refluxo, eles são todos para contornar os sintomas. Não existe um tratamento para resolver a doença do refluxo. O tratamento que resolve a doença do refluxo é o tratamento cirúrgico, onde você faz uma válvula anti-refluxo. E essa válvula, sendo efetiva, ela vai, com certeza, melhorar a qualidade de vida, diminuir os episódios de refluxo. Todos os outros medicamentos, eles são controladores da doença do refluxo. Então, não existe nada que você vai tomar que vai ficar curado da doença do refluxo. A doença do refluxo é uma doença crônica que deve ser tratada de forma multidisciplinar. Então, se a pessoa está com sobrepeso, ela tem que perder peso. Se a pessoa está fumando, ela tem que parar o tabagismo. Se ela está bebendo demais, ela tem que parar de beber. Então, tudo isso é multifatorial, realmente, o tratamento da doença do refluxo. E quando a gente fala dos fatores de risco? Fatores de risco. Os principais são aqueles que todo mundo já conhece, né? O tabagismo, o etilismo, né? O consumo de bebida alcoólica, consumo de alimentos industrializados, condimentados, bebidas, a gente sabe que tem uma relação já com bebidas muito quentes, né? Principalmente o chimarrão. A gente vê um aumento da incidência de doença do refluxo, principalmente câncer de esôfago, na região sul, em função do uso de uma erva que é tomada com uma água muito quente, né? E essa queimadura contínua, crônica na mucosa esofágica leva a uma degradação dessas células e posteriormente uma doença grave chamada câncer de esôfago. Tá. E aí aquela pessoa que faz tudo certo, que come bem, exercício, e mesmo assim tem os problemas. O que acontece? Não é porque a gente faz tudo certo que as coisas não vão acontecer, né? Muitas vezes a gente tem fatores genéticos associados, que são fatores independentes do meio externo, né? E quando a gente tem esses fatores genéticos, muitas vezes a gente não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é realmente tratar, né? Quando a gente tem fatores que são associados ao meio, é mais fácil o tratamento, porque tu muda o meio e melhora, né? Agora a pessoa já tem uma dieta correta, já se cuida, né? Já não fuma, não bebe, tem uma alimentação super regrada, e mesmo assim tem doença do refluxo, muitas vezes ela é um refluidor nato, é aquela pessoa que já desde neném já tinha refluxo, a mãe já reclamava, já levava no pediatra que não conseguia se alimentar, que tinha que tomar uma madeira especial, e também às vezes investigar outras causas, né? Que muitas vezes a gente fica só atento à doença do refluxo propriamente dita, e ela tem uma intolerância alimentar adjacente, uma intolerância à lactose, uma intolerância ao glúten, e isso pode piorar os sintomas da doença do refluxo. E falando das doenças gastro, né? A gente fala, o leite hoje em dia é muito malquisto, né? O leite realmente a gente deve evitar, mesmo quem queira uma alimentação saudável, quem queira saúde ou quem já tem algum problema, ele é para todos, realmente tem que evitar o leite? Não. Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio, né? O que se tem hoje, que a literatura mostra, é que a gente acaba abusando de alguns alimentos, né? E o leite é um dos alimentos que a gente acaba abusando na nossa dieta. O leite está presente em quase todos os alimentos que a gente come. Tu vai comer uma pizza, tem leite. Tu vai comer um pão, tem leite. Tu vai comer uma bolacha, tem leite. Tu vai tomar um café com leite. Tu vai comer um chocolate, tem leite. Então, o leite está presente em muitos alimentos. E esse abuso, porque a gente está consumindo muita coisa com leite, com certeza não faz bem. Como tudo na vida que a gente vai abusar, não vai fazer bem. Então, o que se vê hoje realmente é que a gente tem que diminuir a ingesta, porque senão a gente está consumindo aquele alimento de forma demasiada, e aí não vai fazer bem. Claro que a gente tem pessoas que têm intolerância à lactose, que devem evitar o leite e seus derivados, e fazer uma dieta também que tenha um aporte de cálcio na sua dieta, porque não adianta você tirar o leite e os derivados, não ter um aporte de cálcio, principalmente as mulheres vão ter uma osteoporose precoce, que a gente vem encontrando bastante isso no consultório, na prática clínica.
pessoas que resolveram tirar o leite da sua dieta, não estão fazendo um aporte de cálcio adjacente e aparece com uma osteoporose precoce com 40 anos de idade. Então, tem que tomar cuidado, tem que procurar um profissional experiente, uma nutricionista experiente, um nutrólogo experiente, fazer os testes alimentares, né? Pode fazer um teste de tolerância oral à lactose, você toma um composto, depois mede a sua glicemia, aí tu vai ver se tu tem ou não a intolerância à lactose, e aí sim depois montar uma dieta para que tu tenha melhor êxito no teu tratamento. E existe uma idade que piora o tipo de azia, ou gastrite ou refluxo? Existe uma idade ou não? Então, o que a gente vê, assim, a doença do refluxo, ela acomete desde crianças, né, até pacientes mais idosos. As gastrites, elas já são mais da idade adulta, né? São relacionadas também à questão alimentar, mas nas gastrites a gente tem uma particularidade, que é uma bactéria que pode estar alojada no estômago, que a gente chama de Helicobacter pylori. É uma bactéria que ela vive em ambiente ácido, no ambiente gástrico, é um ambiente ácido, extremamente ácido, e ela gosta desse ambiente. E quando ela está presente, em alguns casos, ela pode causar um dano na mucosa gástrica, um dano que pode levar a uma gastrite ou até mesmo uma úlcera, que é um produto mais grave do que a gastrite, né? E falando da acidez, o limão também é controverso, né? Os nutricionistas indicam que a gente tome água com limão em jejum. O limão é ácido, ele não é controverso, o limão é um ótimo anti-inflamatório, né? Mas como todo anti-inflamatório faz mal para o estômago, né? Se você tomar um Voltaren, ele pode te dar dor do estômago. Então, se tu fizer eu atendo paciente às vezes com úlcera que está fazendo a dieta do limão, de limão de manhã em jejum, limão não sei o que, limão não sei. Aí começa a dor do estômago, vem aqui, está com uma úlcera. Por quê? Porque está fazendo uma sobrecarga ácida demasiada e a barreira do estômago acaba sendo fragilizada. Essa síntese de prostaglandina, que é feia, a prostaglandina é como se fosse uma pelezinha que reveste toda a parede do estômago. Os anti-inflamatórios, eles bloqueiam a síntese dessa prostaglandina, dessa pelezinha. Então, tu perde essa pelezinha. Os anti-inflamatórios fazem isso, né? Então, como todo anti-inflamatório, vai diminuir a síntese de prostaglandina e vai ter mais risco de lesão gástrica. Então, todos os anti-inflamatórios bons, o limão é um ótimo anti-inflamatório. Às vezes a pessoa está com dor, não sei aonde, está tomando limão e melhora. Melhora, com certeza. Tem potencial anti-inflamatório, mas para o estômago ele não é bom. Ele pode ser bom para outras coisas, para o estômago não. Muito bom. E aí, como é que a gente trata? Eu queria saber do tratamento para esses incômodos tão desagradáveis. Primeiramente, a gente tem que estratificar o paciente. Muitos dos pacientes vão ter que ser submetidos a um exame endoscópico, né, ou um exame de sangue, ou um ultrassom do abdômen total, porque os sintomas abdominais, eles são conflitantes. Muitas vezes a pessoa te procura com uma dor do estômago e é uma pedra na vesícula, e a dor é muito semelhante, parece dor do estômago. Então, geralmente, não é um exame que a gente faz, às vezes, uma série de exames para ter certeza que esse paciente está sendo visto de uma forma global. E o exame para o tubo digestivo é o exame endoscópico, né? Que é a endoscopia digestiva alta, que é a endoscopia digestiva baixa, que a gente chama de colonoscopia, que é feito via anal, que é pelo reto, e a endoscopia digestiva alta, que é feito pela boca. Eu estou aqui numa sala de endoscopia, falando contigo, né? Tá. Então, posso te mostrar? Pode, perfeito. Aqui a gente tem, atrás de mim ali é um carrinho de anestesia, né, onde o anestesista faz todo o procedimento de sedação do paciente. Então, o paciente é sedado através de um acesso periférico na veia, né, do paciente. Ele toma uma medicação que ele dorme, então ele não vê nada do exame, não sente desconforto. E aqui a gente tem uma torre de endoscopia, né? Esse aqui é uma torre de endoscopia, aqui a gente tem um monitor de endoscopia, e aqui a gente tem o aparelho que faz a leitura. E daí tem os tubos de endoscopia, que são tubos que são inseridos pela cavidade oral, e tem tubo que é inserido pela cavidade retal.
pela cavidade retal são tubos maiores, porque eles têm que percorrer todo o intestino grosso para averiguar a questão, a procura de pólipos, lesões inflamatórias, né, lesões neoplásicas, né, os cânceres do intestino grosso. Então, esses aparelhos são de suma importância para o diagnóstico das doenças do tubo digestivo. Perfeito. Isso deve ser feito anualmente? Ou é só quando a gente está com alguma dor, algum problema? A principal indicação do screening endoscópico, que a gente chama, que é o exame de rotina, é o exame colonoscópico, que é o exame do intestino grosso. Esse exame ele precisa ser feito de forma profilática, né, nos pacientes acima de 45 anos ou nos pacientes acima de 40 anos com história familiar precedente a 10 anos. Ou seja, meu pai teve câncer coloretal com 50 anos, eu tenho que fazer com 40 o exame, né? Então, isso é muito importante. Mas todo mundo acima de 45 anos deve fazer um exame colonoscópico à procura de lesões pré-cancerígenas, para que essas lesões possam ser retiradas através do exame endoscópico, para evitar que tu tenha um câncer do intestino no futuro. Perfeito. A gente não associa, quando fala de dor no estômago, com o intestino, né? Que os dois estão completamente ligados, assim. O sintoma, aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Os sintomas do tubo digestivo, é muito difícil você dizer exatamente da onde que é aquela dor, apenas pela localização, né? Uma dor de apendicite começa no estômago, depois vai lá para baixo no apêndice, lá na fossa ilíaca direita, lá perto da perna, da virilha, do lado direito, né? E ela começa no estômago, a dor do apendicite, porque existe uma questão de inervação que a dor refere no estômago. Uma dor de vesícula dói o ombro, né? Então o paciente vai ali fazendo dor no ombro, barriga inchada, tu vai ver, tem que operar a vesícula. Às vezes é difícil ele entender isso, né? Mas são sintomas que o médico conhecedor, especialista, ele já sabe que é referido àquele órgão. Ah, perfeito. E aí, falando do nosso dia a dia, dessa vida corrida, todo mundo trabalhando, hoje a mulher já no mercado de trabalho também com essa vida louca, né, competindo com o homem até, isso mudou também o número de casos de mulheres? Aumentou? O que a gente vê realmente assim, a mulher ela é muito mais cuidadosa e criteriosa do que os homens na questão de profilaxia e busca ativa de algum problema, né? A mulher ela já vem de uma forma mais educada desde a sua adolescência, quando ela já tinha que ir no ginecologista, fazer o exame preventivo, fazer o Papa Nicolau, fazer a mamografia. Então, a mulher ela já é muito mais adepta aos exames de rotina do que o homem. O homem ele é ainda muito, vamos dizer assim, atrasado nessa questão, né? Culturalmente, o homem é mais difícil de tu entender que ele precisa fazer um exame que vai entrar um aparelho pelo ânus dele. Isso para ele parece que vai mexer na masculinidade dele, que a gente sabe que não tem nada a ver com masculinidade isso, né? Isso é uma questão médica e ninguém vai mudar a sua sexualidade porque vai fazer um exame colonoscópico. Então, o que a gente vê hoje é que realmente a mulher ela é muito mais apta a aceitar os exames de rotina. A questão da mulher inserida no mercado de trabalho, inserida hoje no dia a dia muito mais do que o homem, realmente traz problemas que as mulheres talvez não tinham antes, né? Principalmente o estresse, né? A gente sabe que algumas doenças do tubo digestivo estão totalmente relacionadas com o sistema emocional, né? A síndrome do intestino irritável, principalmente, né? As doenças inflamatórias intestinais, né? A doença de Crohn, retocolite ulcerativa. A gente sabe que quando o paciente está com um grau de estresse aumentado, né? O cortisol está mais alto, a gente vê que esse paciente tem mais sintomatologia, tem mais recaída. Então, com certeza, sendo submetido a um grau de estresse maior, a gente vai ver que a sintomatologia e a doença tende a aparecer de forma mais constante. Aí entra o que todos os médicos, quando eu converso aqui, falam, né? Esse equilíbrio que a gente tem que ter, uma atividade física, pegar sol, vale também para o nosso papo de hoje, né? Com certeza. Tudo na vida é o equilíbrio, né? Praticar uma atividade física,
com certeza, ter um contato com o meio ambiente, né? Tu vê, a doença inflamatória intestinal, ela está sendo estudada já de forma há bastante tempo, principalmente a doença de Crohn, mostrando que em algumas regiões, os pacientes mais acometidos são aqueles pacientes que foram criados em ambiente fechado, em apartamento, né? Alguns trabalhos já mostram isso com bastante confiança, né? Que as pessoas que são mais acometidas de doença inflamatória intestinal são aquelas que não foram expostas a micro-organismos, a patógenos na infância. E lá na idade adulta evoluíram para uma doença, querendo ou não, inflamatória e que tira a qualidade de vida, né? Então, possivelmente, existe uma relação muito próxima dessa questão de tu te expor ao meio ambiente e tu desenvolver a doença. Quanto mais tu te expõe ao meio ambiente, mais anticorpos tu vai criar, mais defesa o teu organismo vai ter, e assim tu vai ter uma melhora da tua qualidade de vida. Ao contrário, se tu viver confinado, com uma baixa exposição, o teu sistema imunológico vai ser um sistema imunológico mais deficitário, menos treinado, ele está sendo menos exposto, ele está sendo menos provocado. Isso faz com que ele fique mais lento e tenha uma resposta pior tardiamente. Perfeito. E ainda falando da vida louca e tal, a gente às vezes não para comer, come muito rápido, come andando, come... Aí a dificuldade também, a questão da alimentação correta. Eu acho que quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que lembrar lá de Jesus Cristo, né? Quando ele falava que a hora da refeição é uma hora sagrada, né? E a gente acaba sempre fazendo a hora da refeição uma hora que não é prazerosa, e é para ser uma coisa super prazerosa. A hora da refeição certa é sentar numa mesa, conversar com as pessoas que estão ao teu redor, com teus familiares, com teus colegas de trabalho, né? Conversar coisas boas, fazer um agradecimento pela refeição que tu estás tendo naquele dia. E infelizmente, o dia a dia de hoje, a gente não consegue mais fazer isso, né? Porque a gente acaba comendo no trabalho, muitas vezes come o que tem, às vezes não come, e às vezes come uma comida extremamente industrializada, né? Sem um equilíbrio nutricional, sem um aporte proteico, sem um aporte de vegetais, leguminosas. Uma dieta mediterrânea, que a gente sabe que hoje que é uma das melhores dietas do mundo, que é o que a gente deve seguir, mas a gente acaba comendo um macarrão instantâneo, alguma questão frango industrializado, e isso é muito danoso para a nossa saúde, né? Tu provoca menos no teu tubo digestivo. Para a gente não chegar na cirurgia, que eu acho que seria o último caso, uma cirurgia gastro, uma cirurgia para quem tem uma úlcera, um câncer no intestino, enfim, a parte mais grave de todas as doenças que falamos aqui, né? Para a gente não chegar na cirurgia, quais são os recursos? Tem remédio para a vida toda? Eu sou cirurgião, então a cirurgia, ela muitas vezes é o melhor tratamento, né? Então, às vezes a gente fica pensando, eu não quero chegar na cirurgia, não, mas às vezes a cirurgia é o melhor para ti, né? Que resolve. Então, a cirurgia, às vezes, é a solução para que a gente consiga ter uma resolução daquele quadro. Paciente que tem pedra na vesícula, por exemplo, ele não tem outro tratamento tão efetivo quanto a cirurgia. A cirurgia vai resolver a vida dele. Uma cirurgia simples, por videolaparoscopia, uma cirurgia de 20, 30 minutos, que ele vai, muitas vezes, de alta no mesmo dia ou no outro dia, né? E o medicamento não funciona para esse tipo de doença. Agora, uma gastrite, que pode evoluir para uma úlcera, daí sim, daí você vai tratar com dieta, modificação do estilo de vida, o uso de inibidores da bomba de prótons, que são o omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Hoje a gente tem novas medicações que não são dessa classe, né, que é a vonoprazana, que é um antiácido extremamente potente, né, 200 vezes mais potente que o omeprazol, que a gente usa para casos selecionados, geralmente pacientes com úlcera, né? Investigar essa questão da bactéria, se tiver a bactéria e tiver uma doença ulcerosa, tem que tratar a bactéria, tomar os antibióticos
Então, eu acho que a melhor forma de tu prevenir que esse paciente vai necessitar de uma cirurgia no tubo digestivo é realmente fazer um acompanhamento médico, não deixar os teus sintomas rolarem. Muitas vezes o paciente chega aqui com 1 ano de dor, né? E aí você vai ver já uma doença mais avançada, uma doença que, infelizmente, o tratamento não é nem mais cirúrgico, às vezes o tratamento já é só quimioterapia ou radioterapia, e aí a gente sabe que a gente perdeu a chance de curar aquele doente. A maioria das doenças do tubo digestivo, elas têm cura. Então, é importante procurar inicialmente assim que você sentir os seus primeiros sintomas. Tá, agora falando, não querendo botar o remédio na nossa vida, quando o paciente muda realmente o estilo de vida, comendo bem, exercício, fazendo tudo que o médico recomenda, mas corretamente, assim, ele tem chance de não precisar mais tomar remédio, Sim. Para cirurgia, isso realmente faz diferença? Sim, faz muita diferença, principalmente nos pacientes com doença do refluxo. Quando o paciente muda o estilo de vida, muda a qualidade de vida, ele com certeza ele larga a medicação, porque ele não precisa mais usar a medicação, e ele consegue controlar os seus sintomas apenas com modificação do estilo de vida. Ele já sabe que final de semana, quando ele se passa, ele vai ter um pouco mais de refluxo, então ele controla a alimentação, passa uma semana mais regrada, deixa para tomar a cervejinha, o seu vinho, comer a sua fritura, que também todo mundo vai comer no final de semana. Então, com certeza, a modificação do estilo de vida, ela consegue te tirar da medicação de forma contínua, ela inibe um processo cirúrgico lá na frente, e com certeza o melhor método é a prevenção através da modificação do estilo de vida. Uhum. Aí agora, para a gente fazer aquele alerta para quem realmente não obedece, não faz nada, num caso que a pessoa acha que é simples, né? Uma gastrite, um refluxo, não faz nada, alerta. O que pode realmente acontecer de sério com essa pessoa que não está fazendo correto? Na maioria das vezes, a gente se depara com os pacientes com doenças graves do tubo digestivo, são esses pacientes que tu acabou de ilustrar, né? Não fazem nada correto, não aceitam o tratamento, não aceitam ser submetidos a exame, acham que tudo é besteira, fica tomando esses sintomáticos, medicamentos sintomáticos, chá de não sei o que, boldo com não sei mais o que, aí, e depois chegam aqui já num estado mais grave, né, e que a gente não consegue, vamos dizer assim, dar um tratamento mais adequado, com uma perspectiva melhor para esse doente. Então, nos primeiros sintomas, é bom você procurar o seu médico vai saber quais são os sintomas de alarme. Eu não gosto de ficar falando muito de sintoma de alarme, porque muita gente começa a sentir já depois que o médico fala, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente assusta mais do que ajuda, né? Mas o médico vai saber perguntar algumas perguntas que são bem importantes para nortear a nossa linha de tratamento, que exames que devem ser feitos. E lembrar que se você tem mais idade, passou dos seus 40 anos, as coisas começam a acontecer. Então, é bom você consultar com mais frequência o seu médico. Perfeito. Doutor Jaime, para a gente encerrar, que o tempo corre, a gente já falou tanta coisa, para a gente deixar um recado aqui para as mulheres, que realmente a gente fala aqui com elas, com as mulheres, o que de fato a gente tem que fazer para a gente ter uma qualidade de vida e não precisar ir ao médico com tanta frequência. As mulheres, elas são fantásticas porque elas têm uma inteligência que o homem não tem, né? Então, elas conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. A mulher consegue ser dona de casa, consegue trabalhar, consegue cuidar dos filhos, é uma coisa fantástica. E ainda consegue cuidar mais da saúde do que o homem. Então, primeiro, elas estão de parabéns. Eu acho que uma questão que vale a pena a gente levantar é o cuidado com a alimentação, não na questão que a mulher já sabe que ela não deve comer fritura, gordura industrializada, mas nesse cuidado, muitas vezes, de marketing que está se criando em rede social, que não se pode comer mais nada, que tudo inflama, que tudo deixa ruim, que tudo faz mal.
querendo vender supostos medicamentos ou fórmulas, suplementos, tratamentos. Isso tem que se tomar muito cuidado. A ciência já está bem clara sobre isso. Não funciona nenhum composto desse é milagroso e funciona de forma espetacular. Então, tomem cuidado, tomem bastante cuidado. A melhor dieta é ainda aquela dieta que a tua avó explicou, tu comer um arroz, feijão, salada, né? Dá preferência para as carnes brancas, né? Comer um bom alimento, comer alimento que é feito em casa com carinho, mas também que a gente tenha noção que esse alimento ele não pode ser um alimento que é frito, não pode ser um alimento que é comprado de pacote lá, aquele franguinho de pacote, né? Aquela carne já processada, né? Aquela salsicha já processada. Ah, mas eu fiz em casa, não faz mal igual, né? Então, basicamente é isso, é buscar o equilíbrio, não existe fórmula milagrosa, né? Hoje em dia a gente tem bastante gente da nutrição já mostrando isso, né? Que a melhor forma de tu cuidar do teu corpo é te alimentando bem, sem milagres, né? Tendo uma dieta que a tua avó te ensinou. Comida de verdade. Comida de verdade. É isso. Então. Obrigada, adorei. Eu que agradeço. Quando precisar, a gente está aqui à disposição. Sempre é bom estar presente no seu programa. Sucesso, obrigado. Um beijo. Um beijo, obrigada a todos vocês. Passa rápido, menino.